a gente conversar um pouquinho sobre o 20 de novembro. Teremos agora um feriado nacional, ao que tudo indica, deputada. Bom dia, você que foi relatora desse texto na Câmara dos Deputados. Já a sinalização de sanção do presidente Lula? Bom dia, Natália. Bom dia, Isabel. Sim, teremos um feriado no 20 de novembro. E o primeiro feriado nacional que faz referência à história de luta e resistência do povo negro no Brasil, especialmente resistência aos quase 4 séculos de escravidão. Esse feriado do 20 de novembro já era para ter sido sancionado, mas tivemos problemas na tramitação e na aprovação na Câmara e conseguimos aprovar agora na sessão plenária de quarta-feira. Tá? Então, é um momento histórico na vida do Brasil e que reflete diretamente na população negra, porque aprovar o feriado do 20 de novembro é um reconhecimento do Congresso Nacional, é um reconhecimento do Estado brasileiro da importância da população negra, da importância de lideranças negras na história do país. Então, não tínhamos uma referência até então nacional que se traduzisse num feriado, numa data fundamental que representa essa parcela significativa do povo brasileiro, que somos quase 100%, mas que trouxesse também uma reflexão, uma simbologia do que foi a existência negra a esses séculos de escravização e que ainda perpetua no seio da sociedade brasileira resquícios de práticas, né, voltadas com essa mentalidade escravocrata que se caracteriza naquilo que nós chamamos de racismo estrutural e racismo institucional. Então, celebrar o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, celebrar Zumbi dos Palmares, representa reconhecer a luta histórica do povo negro no Brasil. Deputada, agora a senhora tocou num ponto importante, que é essa de a gente debater esse assunto no momento que a gente sim vive esse racismo estrutural no cotidiano. A gente teve na gestão passada retrocesso sobre esse assunto, com representantes, né, da Fundação Palmares, por exemplo, negando que o racismo aconteça. O quanto que aprovar um projeto desses, ter um feriado nacional, o quanto que isso é importante para que a gente debata e consiga reverter os retrocessos desses últimos 4 anos. Esses últimos 4 anos foram terríveis. A Fundação Palmares, por exemplo, ela tem um papel importante na implementação de políticas públicas, sobretudo no que diz respeito à cultura, mas fundamentalmente nos processos de titularização das comunidades quilombolas. O estrago que foi a gestão da Fundação Palmares nos últimos 4 anos sobre as comunidades quilombolas, sobre os processos de reconhecimento e tramitação do processo foram terríveis. Em Porto Alegre, a cidade onde eu moro, no Rio Grande do Sul, nós temos 11 comunidades quilombolas que foram literalmente abandonadas. O Rio Grande do Sul tem quase 200 comunidades quilombolas com processo administrativo, foram abandonadas e hoje recuperar Porto Alegre, as comunidades estão sofrendo um impacto enorme da especulação imobiliária. Então, isso representou um atraso e que se reflete, Natália e Isabel, no que a gente tem visto, é o assassinato de lideranças quilombolas. Só neste ano foram 4 lideranças assassinadas, foi a negação da existência do racismo, e isso gerou numa parcela significativa do povo brasileiro, esse sentimento de que enfrentar o racismo é mimimi, é pouca coisa, ou ainda, como nós ouvimos no plenário da Câmara, a manifestações dizendo que, enfim, reconhecer
ter um feriado nacional que reverencia os heróis negros é um atraso porque afeta a economia, né? É importante dizer que hoje em torno de 77 milhões de brasileiros, mais, ou seja, 1.200 municípios, 6 estados, 3 capitais já celebram o feriado do 20 de novembro. Então, era algo que chega e chega tarde. Eu conversava com a deputada Benedita da Silva no plenário, nossa mais velha na Câmara, e ela disse que há 35 anos ela apresentou pela primeira vez o pedido de feriado no 20 de novembro, ou seja, foram 35 anos de tentativas para que esse feriado se consolidasse, né? E só conseguimos agora, em 2023, com o impacto, na minha opinião, da presença da bancada negra. Hoje nós temos, né, vocês devem ter acompanhado, que nós conseguimos estabelecer pela primeira vez em quase 200 anos, 199 anos de Congresso Nacional, uma bancada negra, mas conseguimos estabelecê-la porque hoje, efetivamente, nós temos um número de parlamentares negros comprometidos com a luta antirracista, comprometido com uma legislação que avance nesse sentido de enfrentamento ao racismo, e por isso conseguimos. E temos feito, este ano, apesar de ser um ano difícil, conseguimos garantir a permanência das cotas sociais, e dentre delas cotas raciais, no sistema superior de ensino, conseguimos aprovar a lei da igualdade salarial, que, na minha opinião, impacta na vida das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Conseguimos constituir a bancada negra e agora o 20 de novembro estabelecer como uma lei, como feriado nacional. Estamos com uma expectativa enorme, o presidente Lula volta agora nos próximos dias, estamos trabalhando para que essa lei seja sancionada ainda este ano, para que os calendários do próximo ano, de 2024, já saiam com o feriado do 20 de novembro. Eu acho que a sua fala é muito importante, deputada, para a gente não ficar só naquela questão, mais um feriado, o Brasil é o país de preguiçosos, tem muito feriado, tem feriado para cada data, enfim. E o relato que você traz para a gente da conversa com a Benedita, acho que é muito argumentativo nesse sentido, né? É uma data, não é para marcar uma nova folga para a gente, é uma data para a gente pensar historicamente sobre o nosso processo de escravização no Brasil, pensar no racismo estrutural que a gente tem no Brasil e que traz marcas muito profundas para a população preta brasileira, pensar nos nossos mitos de democracia racial, enfim, ter uma data que faz a gente lembrar de tudo isso, mas a gente precisa lembrar todos os dias. A criação da bancada preta, falando de pontos tardios, foi um ponto tardio também, né? Demorou para ser criada, mas ainda bem que foi criada. E eu queria entender quais são os próximos projetos que vocês querem trabalhar. Não sei se dá tempo de aprovar alguma coisa ainda neste ano, mas o que vai entrar na agenda da bancada preta como prioridade de aprovação para os próximos meses? Eu acredito que este ano é pouco provável que a gente consiga avançar na pauta, né? Porque tem uma pauta também de projetos que precisam ser aprovados e a pauta racial não é uma pauta que transita muito com facilidade na casa, né? Mas, na minha opinião, tem 3 pontos que nós precisamos avançar e avançar com celeridade, e porque elas afetam diretamente a população negra e a população vulnerabilizada. O primeiro é a pauta da segurança pública. É impressionante, eu fiquei impactada quando eu vejo na Câmara que não avança no Senado pontos, mas chega na Câmara, não avança esse debate da segurança pública, da violência policial, do genocídio sobre a juventude negra. E o modelo, na minha opinião, a gente tem que discutir profundamente qual é o modelo de polícia que
a gente quer. Nós devemos, na minha opinião, trabalhar para ter uma polícia muito mais voltada para a inteligência, mais investigativa, do que uma polícia repressiva. Nós sabemos, né, que ser polícia não é fácil, mas também não podemos tolerar o nível de violência que assumiu, né, que a proporção da violência que surgiu no país, né, com o crime organizado, com as milícias e com a polícia, que se misturam, e as periferias, as favelas do nosso país se tornaram um campo de batalha, né? Então, nós queremos, a polícia é importante, o sistema de segurança pública é importante, é necessário, mas queremos que essa polícia, que ela seja uma polícia cidadã e que atenda aos interesses de toda a população, especialmente da população negra e periférica, que é mais vulnerabilizada. Então, nós não podemos ter uma polícia que ainda, né, aborda uma pessoa por conta da cor da sua pele. Nós não podemos ter uma polícia que acredita que vai enfrentar o crime organizado ocupando as favelas, porque sim, sabemos que ali funciona uma ponta do crime organizado, desse crime que movimenta grande parte da economia global, que é o crime de tráfico de drogas, de armas e de pessoas, né? Então, não é numa favela do Rio de Janeiro, numa favela do Rio Grande do Sul ou da Bahia que a polícia vai controlar o crime organizado, porque ela vai encontrar uma pontinha desse crime organizado, que são os meninos que estão altamente vulnerabilizados e que vê no crime ainda uma possibilidade, o crime alicia esses jovens. Então, nós precisamos tratar desse tema numa outra perspectiva, ter uma polícia mais inteligente, que seja capaz de interceptar a droga antes que ela chegue na favela, antes que ela chegue nas comunidades periféricas, e aí o campo de investigação, com certeza, não vai ser a população negra, nem as favelas. Então, isso é algo complexo, difícil, mas que a casa precisa enfrentar, apesar das dificuldades que se tem em função de uma bancada de policiais muito atuantes, lá a bancada da bala, mas eu gostaria imensamente que esses policiais se somassem à luta antirracista, porque democratizar as polícias, preparar as polícias para enfrentar o crime organizado numa outra perspectiva, é bom também para a polícia, porque são muitos policiais que morrem em serviço, e é importante destacar que a maioria desses policiais são policiais negros, então é um bem para o país, é um bem para as polícias, é um bem para a sociedade, uma forma de enfrentar o racismo institucional, né? E a outra pauta que penso que a gente venha priorizar, de certa forma já estamos priorizando, é a educação, né? Nós, neste ano, priorizamos garantir a permanência das cotas, que é uma conquista fundamental e que mudou a estrutura das universidades, do ponto de vista da presença da população de alunos vindo da rede pública e de alunos negros, né? Hoje nós temos uma outra fotografia das universidades públicas brasileiras, mas nós precisamos, e vamos pontuar isso, já temos pautado isso na Comissão de Educação, que é rever todo o ensino fundamental, o ensino médio, né? Porque nós sabemos que as nossas crianças, quando elas chegam na escola, já na mais terna idade, é ali que elas sofrem o maior impacto do racismo institucional. Então, precisamos de uma escola mais acolhedora, mais democrática, mais qualificada para lidar com a pluralidade, com a diversidade étnico-racial, uma escola mais inclusiva, porque quando a nossa criança chega, as crianças negras, as crianças periféricas, elas têm que ter uma escola que as acolha e ajude a se projetarem no mundo, a se projetarem na vida, a constituir perspectivas, se ver no mundo num outro lugar, né? Então, uma escola que ainda funciona com valores altamente eurocentrados, né, expulsa nossas crianças da escola, reafirma aquele papel
de que o negro tem que ser subalternizado, né? Nós queremos uma escola que nos estimule, que estimule nossos filhos, nossas crianças a serem o que quiserem ser nesse país. Então, penso que a gente vai se debruçar. Eu, particularmente, já fiz 2 audiências públicas tratando do tema, temos uma agenda pela frente para tratar disso. E a outra é o ensino médio, que eu, particularmente, a gente tem feito uma discussão enorme sobre a revogação do novo ensino médio, porque nós queremos que os nossos adolescentes, quando ingressem no ensino médio, tenham uma escola também altamente qualificada, que os prepare intelectualmente, né, para o mundo, mas também pode preparar profissionalmente. E para isso a gente tem dito que a gente tem um modelo bem eficiente, importante, que prepara intelectualmente os nossos jovens e prepara para o mundo do trabalho, que são os institutos federais, porque a desqualificação do ensino médio, né, ela afeta diretamente os nossos jovens negros, que já evadem. A evasão da juventude negra no ensino médio é altíssima, né? Mais de 60% evade por diversas razões, mas a fundamental, primeiro, porque tem que ir para o mundo do trabalho, né, muito cedo, e segundo, porque não tem uma escola que os projete, que os ajude a construir um projeto de vida, ter uma perspectiva de vida. Então, eu penso que o debate sobre o ensino fundamental e médio é decisivo, para a gente trabalhar o ciclo completo de formação, né? Desde o ingresso nas séries iniciais até a formação, né? A lei de cotas, nós garantimos as cotas no pós-graduação também, né? Então, nós queremos qualificar para que um número maior de jovens negros possa terminar o ensino médio e saber o que é da vida, né? Para onde vai ser dirigido, se quer fazer um ensino superior, se quer fazer um ensino técnico, mas ter esse projeto de vida, se ver no mundo, que é uma forma também muito eficaz, porque, na minha opinião, a educação salva, né, muito eficaz de enfrentar também o próprio crime organizado, porque nós vamos ter jovens que não vão estar vulneráveis para serem aliciados pelo crime organizado, né? Então, tem pautas, são enormes, né? Mas eu penso que essas, junto com a pauta da geração de trabalho e renda, sobretudo para nós mulheres negras, né? Porque ainda somos a maioria que estamos no mundo informal do trabalho ou nesse microempreendedorismo, que é um empreendedorismo precário, né? Onde se trabalha sem realmente ter condições de ser empreendedor, sem ter um capital de giro. Normalmente se trabalha de manhã para comer à noite, né? Então, queremos também dignidade no mundo do trabalho. Então, são 3 pautas fundamentais. Agora, deputada, a senhora falou que pela primeira vez tem uma bancada preta no Congresso, porque os parlamentares, né, se avançou no número de parlamentares, e ao mesmo tempo a gente tem essa bancada do outro lado super conservadora para muitos assuntos. Queria saber da senhora as dificuldades de vocês ao lidar com esses colegas, e a senhora mesmo citou que no caso aí da discussão sobre o dia do feriado, foi uma discussão em que os parlamentares chegaram a ir para a tribuna com argumentos que não correspondem, né, ao que de fato aconteceu, a falta do reconhecimento de uma reparação histórica para o fim da escravidão que aconteceu há menos de 200 anos, ou seja, pensando do ponto de vista histórico, sim, tem muito ainda a reparar para a população negra. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa contradição de ter hoje um número maior de parlamentares, mas, ao mesmo tempo, essa bancada mais conservadora, e como é que é o diálogo com esses parlamentares? Bem, eu queria fazer um parênteses, né? Que o argumento é que a gente ouviu de setores da economia, a gente ouviu de parte dos parlamentares que afeta a economia, né? Que tem muitos feriados, né? Não vou entrar no mérito se tem muitos feriados, não. O fato é que um feriado que reverencia essa luta histórica do povo negro, que a maioria não tinha nenhum, então agora nós vamos ter um, né? Então, é isso que é importante. O diálogo com as bancadas mais conservadoras, do ponto de vista ideológico, ele
com determinados parlamentares, determinado partido, ele é tranquilo, conservador. O fato é que nós temos lá, não é só bancadas conservadoras, nós temos uma bancada da extrema-direita, que esse tema, por exemplo, do enfrentamento ao racismo, o machismo, isso não existe. Né? Então, é um diálogo muito agressivo. Né? Quem acompanha as comissões ou acompanha permanentemente o plenário vê a forma como esses parlamentares se dirigem a nós. Por exemplo, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos e todos os dias nós que defendemos, eu defendo o aborto legal, Benedita da Silva defende o aborto legal, um conjunto de mulheres parlamentares que defendem o aborto legal, nós ouvimos somos cotidianamente chamadas de assassinas, né? Sem que haja qualquer tipo de ação de disciplinar para esses parlamentares. Né? E vocês acompanharam também recentemente com a aprovação do marco temporal na Câmara, né? Como as parlamentares mulheres que se rebelaram contra, se manifestaram, né? Contra aquela aprovação, foram imediatamente encaminhados para a Comissão de Ética e viram os seus mandatos, né, ameaçados. Né? Então, isso tudo muito provocado por essa bancada extremista, de extrema-direita, e que está muito sintonizada com a bancada da bala, com a bancada do boi, com a bancada da Bíblia. Então, é um processo muito difícil, porque o silenciamento é permanente, quando você usa tribuna, quando você tenta fazer com que os projetos tramitem. Eu, por exemplo, meu primeiro projeto que apresentei na Câmara foi o 1103, que trata da penalização de quem utiliza mão de obra escrava, um projeto criticado, mas nós sabemos, criticado por essas bancadas, mas nós sabemos que a escravização de seres humanos no Brasil é uma permanente. 1888, a abolição da escravatura, ela não significou que esse processo fosse interrompido. Hoje tem a escravidão contemporânea e que o Brasil pratica isso em larga escala, inclusive no meu estado, o Rio Grande do Sul, né, que foi o que me motivou a fazer esse projeto de lei. É permanente o resgate de trabalhadores em situação de escravidão em setores estabelecidos, em setores consolidados da economia gaúcha e da economia nacional, aqui no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, as viniticulturas, o setor arrozeiro, o fumageiro, o macieiro, né, todos em um determinado momento tiveram trabalhadores resgatados. Né? Então, esses temas é muito difícil transitar na Câmara, porque são setores que acreditam, e ali é uma opinião absolutamente minha, né? Mas é visível que são setores também que vêm com uma ideologia supremacista, né? De entender que pobre e preto tem que desempenhar determinados papéis, né? E que não pode galguear ou ter políticas de equidade, né? Reivindicar equidade para poder disputar em pé de igualdade as oportunidades que surgem. Então, o surgimento, a presença da bancada negra, ela amplia esse conflito, mas eu acho que é um conflito bom porque a gente está desestabilizando aquela ordem que estava estabelecida. Então, a partir da crise também, a gente pode constituir coisas novas, como a gente vem fazendo. Hoje, a população negra tem representação, assim como as mulheres têm representação, e por isso as vozes das mulheres negras são tão atuantes, né? Porque por séculos, quase 2 séculos de Congresso Nacional, fomos silenciados, sequer a nossa presença estava lá. Então, a bancada negra ela vem com essa determinação. É uma bancada, não é só de composição de negros, porque nós temos negros também, parlamentares negros, que negam a existência do racismo. É para todos os negros, né? Mas a bancada ela vem com esse caráter antirracista. Né? O sentido dela, da existência dela, é dela reforçar, reafirmar a luta antirracista no país e, sobretudo, dentro do Congresso Nacional. Né? Senão não tem sentido. Se não for para ser antirracista, né?
porque nós temos que enfrentar essa mazela desse racismo estrutural, que é ele que determina as relações de poder no país, né? Então, você pensar, né, e para quem pensa, Isabel e Natália, que falar de racismo é falar de um movimento identitário, não, nós queremos discutir economia. Nós discutimos, eu atuei de forma muito contundente no debate sobre a reforma tributária, né? E conseguimos garantir ali itens importantes, como a isenção de impostos em todos os produtos que garantam a saúde reprodutiva da mulher, a saúde menstrual, os absorventes, por exemplo, vão compor a cesta básica, né, que era um produto que era altamente taxado, que tinha um dos impostos mais altos, né? Então, garantimos ali que o debate sobre a distribuição dos fundos, né, eles considerem os municípios que têm uma maior desigualdade de gênero e de raça, né? Então, são debates que hoje tu falar de enfrentamento ao racismo, ao machismo, tu tem que discutir o projeto de desenvolvimento econômico do país, né? Porque se a gente não estiver inserido na economia, não tem como superar as desigualdades, sobretudo a racial. Deputada, muito obrigada por esse olhar ampliado aí, encerrando inclusive, né, o mês da consciência negra, trazendo esses debates e reflexões para a gente por aqui. Até uma próxima, boa sexta-feira para você. Obrigada, Natália, Isabel, pela oportunidade de estar aqui dialogando para vocês. Nós encerramos o mês de novembro em festa, o povo negro, o Brasil tem festa, porque o reconhecimento da história do povo negro fortalece a democracia, fortalece o país, fortalece essa identidade nacional que tanto nos negou e que hoje não tem mais como. E quero dizer, para finalizar, que isso vem acontecendo também porque uma parcela significativa de pessoas não negras se tornaram antirracistas e entenderam a importância dessa luta para a afirmação da nossa democracia. Uma boa sexta-feira para todos, um grande feriado e entramos em dezembro mais esperançosos, mais firmes e determinados. Obrigada.